Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro histórico de Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ler aqui pelo menos 2 versículos da palavra de Deus ao nosso coração, e eu quero aqui extrair desse texto pelo menos 4 observações que vão abençoar a nossa casa, vão abençoar as nossas famílias. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos de número 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Eu sei que vocês prestaram atenção, mas eu vou ler de novo o texto, tá bom? Diz assim: E depois dele, Samá, ou Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, ou seja, Samá, se colocou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. E quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Queridos irmãos, do conhecimento de todos nós, que um dos principais inimigos do povo de Deus, do povo de Israel, o povo escolhido, além de ser escolhido, formado pelo próprio Deus, o principal inimigo eram os filisteus. Sempre os filisteus estavam perseguindo, estavam tentando intimidar o povo de Deus, e eu creio que o caso mais esclarecido e lembrado é quando Davi, ele vence Golias, e então todo o exército inimigo é envergonhado publicamente. Mas estes inimigos sempre estavam presentes, tentando intimidar, tentando roubar, tentando matar e tentando destruir o povo de Deus. Nós devemos lembrar que a época era uma época que se movia em função do ambiente rural. Era plantar, colher, vender, construir e prosperar. O povo que tinha uma plantação saudável, que tinha uma colheita sobeja, era um povo que prosperava. Aqueles que tinham a habilidade de construir lugares para guardar o mantimento, eles eram tidos como um povo organizado e respeitado. Não bastava uma cidade simplesmente ter muro ao redor dela, ela deveria ter uma boa habilidade na agricultura, para que, tendo alimentação, o seu exército permanecesse firme. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão encontrar no livro histórico de Juízes, que está um homem chamado Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar, porque havia um povo inimigo chamado Midianita, e eles vinham para roubar o trigo. Uma vez, o exército não tendo mantimento, ele é enfraquecido e não consegue fazer frente ao inimigo. O exército enfraquecido começa a baixar os braços e a guarnição começa a perder. E então o inimigo invade, bagunça, e como aconteceu em Samuel capítulo 30, quando os inimigos invadiram Ziclag e roubaram as esposas, os filhos, e além disto, queimaram a cidade. Então, quando o texto está dizendo que os filisteus estão em uma grande multidão, perceba o contraste.
a multidão é grande, mas o ambiente, o terreno de lentilha é pequeno. Perceba que o inimigo não economiza esforço. O inimigo não economiza nada. Ele concentra todas as suas forças para atacar aquilo que aparentemente é pequeno. Então esse texto vai nos ensinar pelo menos 4 lições sobre esta batalha espiritual, sobre preservar aquilo que Deus nos deu. E a primeira lição é: alguém está de olho naquilo que você tem. Alguém está de olho naquilo que você tem. É importante perceber as informações. É um pequeno espaço de terra e ele está cheio de lentilhas, ou seja, não obstante ser um pequeno espaço de terra, ele é aproveitado na sua totalidade. Ele é aproveitado em todos os seus metros, mas é pequeno. Não obstante ser um pequeno terreno de lentilha, o inimigo concentra toda a sua multidão para invadir, para matar o povo e ocasionalmente avançar no território e firmar as suas estacas. Geralmente, nós ignoramos aquilo que temos em função daquilo que desejamos. A maioria das pessoas, elas estão tão envolvidas em uma caminhada desenfreada para alcançar alguma coisa, que elas esquecem aquilo que elas já têm. Tenho a impressão que aquele ditado se torna a cada dia mais verdadeiro. Parece que a grama do vizinho é mais verde que a grama da gente. Nós temos que lembrar o que dizia Rui Barbosa. Ele dizia: não tente caçar as borboletas, mas preserve as flores e as borboletas serão atraídas. Nós brigamos por coisas supérfluas, brigamos por aquilo que desejamos e esquecemos que Deus já nos proveu, Deus já nos deu, Deus já nos entregou coisas preciosas. Não brinque, o inimigo está de olho naquilo que você tem. Quem sabe o teu pequeno terreno de lentilha é a sua família. Família não é perfeita. Quando eu vou falar para casais, e vocês já me ouviram, eu digo, e não é de maneira sarcástica, eu digo, como eu queria ser como aqueles ministros que sobem no altar e dizem assim: nós nunca brigamos na frente dos nossos filhos, nós nunca tivemos uma discórdia, ou nunca tivemos um conflito. Esta não é a minha realidade, é a realidade da maioria dos que estão aqui. Prova disso que casas têm paredes de madeira ou alvenaria, porque nós não queremos que ninguém vê o que está acontecendo lá dentro. Prova disso que a gente dá gato de presente, até cachorro, mas nunca papagaio, porque papagaio repete o que houve dentro de casa. Não obstante os conflitos da família, você tem uma família, você tem um ambiente, você tem graça de Deus fluindo nesta casa, e não importa se a casa é grande, é pequena, se é tua, se é alugada, se é financiada, Deus lhe preservou e lhe deu um ambiente, mas o inimigo está de olho neste ambiente. Quem sabe você diz assim: o meu ministério não é tão expressivo, o meu ministério não é tão grande. Ele não deve ser comparado com o ministério de ninguém. Eu lembro que viajando com alguém que estava me acompanhando, um dos obreiros, nós chegamos em uma cidade para pregar, e quando fomos para o lugar de hospedagem, chegamos ali, é costume, já liga a televisão, coloca alguma coisa no YouTube, e um pregador foi colocado ali para ouvir uma mensagem, enquanto se preparava para ir para a reunião, e aquele querido irmão me perguntou: pastor, imagina quando o senhor estiver que nem ele? Eu disse: eu acho que eu nunca vou estar que nem ele, e não estar como ele está, na evidência, na mídia, não me faz menor do que eu já sou.
Por quê? Porque eu só me diminuo quando eu não cumpro o que Deus tem para mim. Ser menor que alguém não significa deixar de chegar onde ele chegou, significa deixar de alcançar o que Deus planejou para você. Oh glória! Então alguém pode dizer, mas é mínimo, não tem expressão, mas Deus te deu, e o teu inimigo está de olho nisto que Deus te deu. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos e vigilantes, porque o nosso inimigo anda ao derredor, rugindo, buscando alguém para devorar. Eu quero que você saia daqui com um senso de valorização, imbuído num senso de gratidão. Deus te deu algo. Quem recebe esta palavra? O inimigo está de olho, está concentrado, está desejando roubar o que Deus lhe deu. Ele é covarde, porque ele vem em uma multidão, enquanto você está sozinho. Olhe para cá, espere misericórdia de alguém que em vida te odeie, mas não espere misericórdia do teu inimigo espiritual. O salmista disse assim: se não fosse o Senhor, o nosso inimigo teria nos devorado vivo, ele teria tragado as nossas vidas. Cuidado, alguém está de olho em você, e está de olho no que você tem. De repente o que você tem é só um pingo de azeite na botija, como diz a Bíblia no livro histórico dos reis, mas quem tem pouco pode ter a possibilidade de receber muito. Oh glória! Quem sabe o inimigo olhou para ti e você não estava com a fogueira, era só uma faísca, mas já dizia um precioso amigo meu: se tem lenha tem fogo, se tem fogo tem lenha, e é uma mistura maravilhosa. Daqui um pouco você puxou o último fôlego de ânimo para vir nesta reunião. O frio te abateu, o cansaço te abateu, e o diabo dizendo: vou roubar o que ele tem, estou de olho nesta gota de esperança. Mas hoje a presença do Deus que fez os céus e a terra está aqui dizendo: eu vou preservar você, eu vou preservar a sua casa, eu vou preservar. Alguém recebe esta palavra? Oh bendito Deus! É importante saber isso. Alguém está de olho no que você tem. E é bom lembrar um texto bíblico que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no contexto da tentação, em que Jesus vence o deserto. Lembra, presbítero Patrick, o texto diz assim: e o tentador se afastou, vírgula, até momento oportuno. O diabo, ele é covarde, ele se aproveita do contexto e do entorno para roubar o que você tem. Antes do diabo roubar de tuas mãos o que tu tem, ele rouba da sua mente. Depois que ele rouba da sua mente, ele rouba do teu coração, porque o que não é importante no teu coração não ocupa a tua mente, e o que não ocupa a tua mente não se sente falta nas mãos. Então hoje, cuidado, Deus te trouxe a tempo para dizer: não brinca com a tua comunhão, alguém está de olho nela para roubar. Não brinca com os teus dons espirituais, alguém está de olho para roubar. Não brinca com a tua alegria, alguém está de olho para roubar. Mas Deus é muralha de fogo ao redor daqueles que lhe temem. O texto diz que eles estavam em cima, eles estavam concentrados. Veja a segunda observação do texto: enquanto eles vêm, porque estão de olho naquilo que pertence ao outro, possivelmente pertence a Samar. O texto diz no versículo 11, que enquanto os filisteus se ajuntam, e eles vêm naquele terreno que é pequeno, mas está cheio de lentilha, o texto diz que o povo fugiu de diante dos filisteus. O povo fugiu, versículo 11, de diante dos filisteus. O que o texto me ensina é que os covardes não aguentam pressões. Eu tenho medo de uma geração mimada. Há um contexto, e cada vez que se passa, se constrói um vocabulário diferente. Hoje, quando você vai falar de alguém
meio barro, meio tijolo, tu chama ele de Nutella, não é verdade? Uma geração Nutella, meia gelatinosa, que não sabe o seu posicionamento, meio barro, meio tijolo, uma geração que qualquer coisa lhe ofende, qualquer coisa lhe dá vontade, ou melhor, lhe tira a vontade de viver. Esse tipo de gente, respeitando aqueles que sofrem de alguma enfermidade emocional, ou de alguma deficiência na sua base estrutural, respeito isso, mas a Bíblia está dizendo que quando vieram os filisteus, o povo fugiu, gente fraca que não aguenta a pressão. A Bíblia diz lá em Provérbios, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. A maior tristeza não é estar ferido na batalha, a maior tristeza não é ver que você perdeu coisas enquanto estava guerreando, a maior tristeza é você estar são e salvo, mas fora do lugar que Deus queria, é você estar são, salvo e descansado, mas fora do lugar que Deus te alistou para a batalha. Covardes têm que fugir mesmo, covardes não têm o direito de permanecer. Vou dizer mais, a Bíblia diz em Apocalipse 21, que covarde nem no céu entra, porque a Bíblia diz em Mateus 11, que o reino de Deus é tomado por esforço, e Paulo disse a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de moderação, de disciplina e de fortaleza. Esta noite, na autoridade do Espírito de Deus, levante a mão ao céu se você puder. Eu não sei o tamanho do gigante, eu não sei o espessor da muralha, eu não sei a quantidade do exército, mas eu sei quem você serve, o Deus que fez os céus e a terra, que está sentado em um alto e sublime trono, que os seres angelicais contemplam o seu rosto, mas os seus pés estão sobre o globo da terra, aquele que chama cada estrela pelo seu nome, nenhuma falta, aquele que pega as águas dos mares e é como um pingo de água em um balde, ele está contigo. Alguém recebe? Ele diz, não temas, não te espante, não te assuste, eu sou o teu Deus que te sustento. Alguém recebe esta palavra? Eu sinto que Deus vai me pegar pela mão, vai te pegar pela mão, oh glória. O damarraste cantará. Deus está revestindo alguém de coragem. Covarde vai fugir, covarde não vai aguentar, mas quem aguentar vai chegar do outro lado e vai ver a glória de Deus se manifestar. Meu Deus, que graça do Espírito Santo. Covardes não aguentam. Olhe para mim aqui, ó. Covarde não é a ausência do medo, vocês já sabem disso. Covardia é falta de atitude. Como eu sempre fui o menor da minha turma, alguém me perguntou lá em casa, porque nós sempre somos os primeiros da fila, porque Deus decidiu honrar os que são menores, porque por ordem e tamanho a gente sempre é o primeiro da fila. Então, como primeiro da fila, e sem figura paterna, porque coisa boa é tu olhar para quem te afronta e dizer assim, fica aí que o meu pai vai vir aí. Mas quando você não tem essa força de expressão, tu tem que aprender a se defender. E aí você aprende a lutar, nem sempre vencer, e dá glória a Deus quando alguém decide separar a briga, porque a gente fica valente quando a briga fica separada. Aí a gente diz, me segura senão eu vou. Por quê? Porque a gente aprendeu a enfrentar, a ir para a batalha. Eu quero dizer para você, não tenho como explicar, mas uma ordem da guerra que está escrita no Pentateuco era esta: os covardes devem voltar. Covarde não deve ir para a guerra. Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Covarde não deve ir para a guerra. Covarde tem que ficar em casa. Penso eu que covarde não vai para a guerra porque o medo paralisa, e quando o covarde é paralisado, os outros, ao invés de avançar, tem que ajudar. Também covarde não deve ir porque quando ele vai, ele é paralisado, e como paralisado não se defende. Se é ferido, também tem que ajudar. Ou seja,
igreja. Covarde sem atitude só atrapalha. Covarde sem atitude entrega o terreno de lentilha. Olhe para mim aqui, ó. Deus não te chamou para ser covarde. O que é teu, o diabo não vai tocar. O que é da tua casa, o diabo não vai tocar. O que é da tua empresa, o diabo não vai tocar. O teu ministério, o diabo não vai tocar. Quem recebe esta palavra hoje, oh glória. Covarde foge, oh glória. Eu ouvi um testemunho. Lembra essa história do Alexandre o Grande, que com 33 anos praticamente não havia mais nada para ele conquistar na vida. Alexandre o Grande, segundo a história que alguém conta, desceu um dia para revistar as tropas do seu exército, e ele, como um homem cruel, um guerreiro truculento, um déspota, ele olha naquele exército e ele vê um jovem trêmulo de medo. Algo inusitado acontece, algo fora do comum. Alexandre o Grande, olhando para aquele jovem soldado trêmulo, com o queixo tremendo, quem sabe os olhos lagrimejando, ele olha e é tomado por um ato de compaixão. Não era comum esse sentimento. Quando ele é tomado por um ato de compaixão, ele vai sobre aquele rapaz, pega nos ombros e diz: calma, por que você está com medo? E ele trêmulo, e então Alexandre o Grande perguntou para aquele rapaz: qual é o teu nome? Aquele moço disse assim: o meu nome é Alexandre. Quando Alexandre o Grande ouve isto, aquele rosto de compaixão mudou por um rosto de ira e raiva. Então Alexandre o Grande, tomado de indignação, move os ombros daquele rapaz e diz: homem, mude de postura, ou mude de nome uma vez por todas, porque não dá para ser Alexandre o Grande e ser covarde. Muda de nome ou muda de postura, porque covardia não combina com cristianismo. O povo de Deus é aguerrido, é firmado na palavra, está na batalha, oh glória. Tem gente fugindo. Tem gente fugindo. Tem gente que foge porque não foi abraçado. Tem gente que foge porque não foi beijado. Tem gente que foge porque não foi visitado. Tem gente que foge porque simplesmente quer fugir. Gente que foge não defende o que Deus deu para eles. Gente que vive num êxodo desgraçado, que não vence as etapas que Deus faz. Eles não conseguem viver o extraordinário de Deus. Então os covardes não aguentam as pressões. Ah, meu amado irmão, as pressões formam homens de Deus, formam mulheres de Deus. As pressões, não caia no erro que as pressões te deixam resignado, encalacrado em ti mesmo. Espera aí, pastor, o que significa isso? Pessoas que não sabem viver as pressões ficam amarguradas, resignadas, fechadas em si mesmas, não estão mais abertas a relacionamento, não creem. Não é disso que eu estou falando. A vida te deixa maduro ou mais duro, é você que escolhe. Mas o melhor é ser maduro, é compreender que às vezes Deus tira um, Deus tira outro, mas está contigo a todos os momentos e está dizendo: não fuja. Quem recebe esta palavra hoje? Em terceiro lugar, todo mundo está fugindo diante dos filisteus. Versículo de número 12. O texto dá um contraponto. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Enquanto alguns estão fugindo, ele está se posicionando. Perceba, imagina o psicológico desse homem. Tem que pensar. De um lado, a multidão de filisteus vindo. Não vem para fazer carinho, porque Samar não é filhote de gato para ser lambido o dia inteiro. Não, eles não vêm para fazer uma negociata, eles vêm para tomar tudo o que eles têm e para matá-los. De um lado, o inimigo truculento se aproximando. Do outro lado, quem deveria estar aliançado na guerra, firmado na batalha, abraçado até a última gota de sangue, está fugindo. Eu imagino o sugestionamento emocional e psicológico, porque a nossa tendência é seguir a maioria. Até tem um ditado gauchesco do Maria vai com as outras, né? Mas tem Maria, tem Joana, tem Marciano que vai com os outros, tem Mateus, tem Bernardo. Ou seja, o fluxo normal é seguir a correnteza da maioria.
mas a primeira vitória deste homem não foi vencer os filisteus, foi vencer o contágio da covardia dos outros. Olhe para mim aqui, ó. Tem gente que da frustração própria quer fazer um sentimento coletivo, e Samá disse assim: quer fugir, foge, mas eu fico aqui. Eu posso morrer, mas vamos contar que teve um que não fugiu, que batalhou até o fim. Eu imagino que foi ali que surgiu o ditado: não está morto quem peleia. Oh, bendito Deus, recebe esta palavra hoje, em nome de Jesus. Para de olhar para a maioria: mas fulana ou fulano não deu certo para eles, para você vai dar certo. Para de olhar para a maioria, olhe para mim aqui, ó, o que eu vou dizer para você pela palavra. Se ele fosse por estatística, imaginemos hipoteticamente que houvesse 15 mais ele, 16, são 15 contra 1, a maioria está fugindo por uma lógica humana, por uma visualização sociológica. Se a maioria vai embora, eu também vou. Só que ele disse: eu não vou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu estou firmado, eu estou determinado, eu vou vencer. Deus é comigo, a sua graça vai me sustentar, o seu poder vai me envolver, os seus braços vão me defender, a sua glória vai me encher. Alguém tem que receber esta palavra, alguém tem que receber. Ei, para de olhar para um lado, olhar para o outro, olha para o céu. O teu Deus não foge da batalha. Eu sou o Senhor dos exércitos. O guerreiro te convida para marchar e para ir para frente. Os covardes que vão embora, aqueles que decidiram defender, permaneça e dá glória a Deus. Bendito Deus. Oh, glória. Aí vai um conselho do Espírito Santo. Se você ficar dependendo da maioria, a maioria nem sempre é a voz de Deus. Num contexto pastoral, não é fácil, porque a maioria te empurra e vai, e você diz: espera aí, não foi assim que eu aprendi da Bíblia, eu tenho que ficar firme naquilo que Deus estabeleceu. Mas ele se colocou no meio, diga comigo, no meio. Eita glória. Eu não sou lutador, tem gente que luta aqui, mas eu tenho a impressão, né? Eu até nem quero ir lá, porque, como dizia um querido missionário Ariel, se eu começar não consigo mais parar, dizer ele, quando é para brigar, né? Mas quem está no meio tem uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Ele sabe quantos passos ele pode retroceder, quanto ele pode avançar. Então olhe para mim aqui, ó. Quem quer defender o que Deus deu tem que ter uma visão do que está acontecendo ao seu redor. Recebe essa palavra, oh glória. Eu sei que a batalha envolvia Samá, mas ele disse: não se trata só sobre mim, se trata daquilo que eu vou defender. Então tem que ficar num ângulo que eu consigo ver tudo. Tem pessoa, Mateus, que foge porque não vê o todo, vê só um pedaço. Mas quem vê o todo entende o que está acontecendo, entende o processo, entende as contrariedades, entende os nãos, as costas. Eu disse uma frase aqui no outro culto, eu vou repetir: quando você ver as costas das pessoas, possivelmente você poderá ver o rosto de Deus. Quem recebe esta palavra, possivelmente você vai ver o rosto de Deus. Eu vou dizer para você, o rosto de Deus é melhor, porque ele traz a sua glória, a sua provisão, o seu alívio, o seu alento, a sua esperança, o seu poder e a sua autoridade. Quem recebe esta palavra, decida onde você vai ficar. Agora, pastor Roberto, nosso querido vice-presidente, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou onde? Eu estou no meio. Então, se Jesus está no meio, eu não saio do meio, eu fico no meio. Oh glória. Eu vou repetir: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no. Então, se Jesus está aqui, meu irmão, que venha diabo, eu estou do lado de Jesus. Jesus está no meio. É por isso que o texto diz lá em Lucas, quando o homem tem a mão mirrada, Jesus diz: levanta-te e vem para o meio. Jesus quer te tirar dos cantos. Quem está no canto já está a um passo de fugir, quem está no meio está pronto para defender. Oh glória, aleluia. Pode fazer uma leitura: quem anda pelos cantos pode ser um candidato, uma candidata a fugir, mas quem decidiu está no meio, diz: eu estou aqui, ainda que a maioria vá embora, eu vou permanecer, ainda que a maioria abandone, eu não vou abandonar. Bendito seja Deus. Pega a visão. Em quarto lugar, o texto, eita, isso aqui é poderoso. Olha o que o texto diz ali, ó. Este se pôs no meio do pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. Eu acho interessante que Samá não ficou dizendo: fulano fugiu. Minha guerra não é com quem fugiu, minha guerra é com os filisteus que estão vindo.
Pega aí, porque às vezes tu te preocupa com quem foi e acaba dando vazão para quem quer entrar e bagunçar. Então preste atenção, a Bíblia diz que ele feriu os filisteus. Ferir filisteu é tarefa minha, mas a Bíblia diz: e o Senhor efetuou um grande livramento. Oh glória! Qual é a quarta lição desse texto? Quando você se posiciona, Deus começa a operar. Oh glória a Deus! Deixa eu dizer uma coisa para você: não basta estar no lugar, tem que ter o posicionamento certo. Não basta estar no lugar, tem que ter o posicionamento certo. Se você se posiciona, Deus te defende. Se você se posiciona, Deus te dá o livramento. Se você se posiciona, Deus entra na batalha, Deus entra na guerra, Deus peleja por você. Alguém recebe esta palavra? Oh glória! Oh bendito Espírito Santo. Pegou a visão, varão? Se eu não me posicionar, Deus não vai dar o grande livramento. Sabe o que significa grande livramento? Significa assim, ó: faz a tua parte, quando acabar as tuas forças, deixa para mim que eu entro na batalha. Oh glória, oh glória. É isso que está dizendo. Grande livramento quer dizer assim: ei, o que é para você fazer, não vou me intrometer, mas fica tranquilão, o que é para eu fazer, eu vou fazer, diz o Senhor. Vai até onde você pode, não arreda, fica firme, firme os pés, nem que for para enrugar a testa, fica ali. Quando acabar tuas forças, o Deus que te chamou, que te escolheu, que te sustenta, vai entrar na batalha, vai abrir a porta, vai soprar o vento da prosperidade. Aleluia, oh glória. Eu recebo esta palavra. Oh meu Deus, o teu Deus, Ele é especialista em colocar cada coisa no seu devido lugar. Quem recebe esta profecia nesta quinta-feira, haverá grande livramento, haverá grande livramento, haverá grande livramento, haverá grande livramento. E quem decidiu fugir, vai ter que ver que Deus estava contigo, vai ter que ver que a companhia de Deus é maioria. A maioria da terra não representa Deus, mas se Deus entrar contigo na guerra, o exército dos filisteus vai perder. Se coloque em pé comigo agora na autoridade do Espírito Santo.